Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos começando mais um podcast e hoje nós estamos tendo a honra aqui de receber o nosso irmão Juraci, presbítero Juraci, presbítero da casa aqui da Vila Paz também. Juraci, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Paz do Senhor, Pablo, eu que agradeço pelo convite, pela essa oportunidade, e eu estou sendo honrado hoje, completando aniversário e estando aqui com os irmãos aqui participando do podcast aqui, que vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém. E hoje, irmãos, a gente separou um tema que vai mexer com a gente. O poder da fé. É um tema que abrange o nosso corpo, abrange a igreja em si. É necessário de fé para a gente suportar os dias difíceis, é necessário de fé para os milagres acontecerem. E falando acerca de fé, Juraci, o que é a fé para nós? A fé, como o escritor os Hebreus diz, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E nós vamos, para entrar falando da fé, nós vamos ler aqui um texto da palavra do Senhor nosso Deus, para junto a gente meditar nele. Amém, fica à vontade. Que se encontra no livro de Marcos, no capítulo de número 5. Nós vamos ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor nosso Deus. Capítulo 5, versículo 22, a gente vai lendo aqui alguns versículos. E um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi-se e jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo, ponha as mãos sobre ela, para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Até aqui para nossa meditação, para a gente junto poder falar um pouquinho da palavra do Senhor nosso Deus a respeito do poder da fé. E a fé é algo interessante, Pablo, que nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos uma história bem bonita, que fala a respeito de Jairo, principal da sinagoga, um homem de influência, de conhecimento, mas vivia algo diferente no meio da sua casa, da sua família, onde ele tinha uma filha que há 12 anos estava enferma. E agora a Bíblia nos relata que ele ouve falar que Jesus está por aquela cercania e ele vai de encontro a Jesus. E é muito interessante no texto que a Bíblia diz que Jairo lança aos pés de Jesus e com muita insistência. E quando nós vivemos algo dentro da nossa casa, da nossa família, onde nós precisamos exercitar nossa fé, nós devemos entender que tem que haver a adoração àquele que pode resolver o problema e muita insistência, porque quando esse homem ele chega diante de Jesus, lança aos seus pés, Jesus já gosta por início da história, e ele começa com insistência e lhe faz um convite: Jesus, vamos à minha casa. E esse texto ele nos deixa bastante felizes, porque a Bíblia diz que Jesus vai para a casa de Jairo, e aonde Jesus ia, a Bíblia nos relata todas as histórias, que uma grande multidão o seguia, os curiosos, os que necessitavam de milagres. Então Jesus sempre puxava uma grande multidão ao seu redor. Mas essa história que conta de uma jovem, ela é interrompida. Que surge no cenário. Um cenário diferente, porque alguém necessita de uma visita diferente na sua casa. E há momento que nós precisamos, para nós receber um milagre, alguém tem que sair de casa para ir de encontro do milagre. A menina não podia, mas o pai se achou na obrigação em dizer: esta é a minha parte de fazer. E a Bíblia diz que agora ele convence a Jesus a ir para sua casa. E nessa história surge um novo cenário. No meio da fé, no meio do milagre acontecer, acontece a provação. Porque a Bíblia diz que Jesus, caminhando para a casa de Jairo, Jesus entra num cenário que uma mulher com o mesmo ano da sua filha de enfermidade,
mas de geração diferente. Uma jovem, acredito eu que essa mulher já deveria ser uma mulher experiente. A Bíblia diz que no meio da multidão, uma mulher rejeitada, autoestima muito baixa, já gastou o seu dinheiro com médicos daquela época e o resultado sempre negativo. Mas a fé, ela produz ação, atitude. E essa mulher, ela rompeu a barreira. Ela disse: viver por viver o que eu estou vivendo é necessário em esperar algo novo. E viver algo novo é como o profeta Isaías diz, né? Lá no Isaías 43 e 13 em diante, quando ele diz, né? Eis que vou fazer uma coisa nova. Vou criar rio no ermos, nesse deserto, colocar água. Essa mulher viveu um deserto. Só ela sabia. Quem sabe pessoas próximas dela, Pablo, olhava e via aquela situação, até mesmo não acreditava que o inesperado poderia acontecer. Mas Jesus chegou. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus não tarda e não falha. Os caminhos dele são perfeitos. E a Bíblia diz que Jesus entra, começa a caminhar com a multidão. E aquela mulher, sentindo a necessidade de somente um toque, e um toque faz a diferença. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela tocou em Jesus. E quando alguém toca no Mestre, ele sabe quem tocou. E é o momento que eu e você, nós precisamos a tocar em Jesus e dizer: estou aqui, tu me conhece. Porque a Bíblia diz que Jesus, como homem, fazia os milagres, mas ele era Deus. Ele conhecia a mulher que tocou nele. E eu acho interessante que a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra. Nesse cenário, é coisa linda, né? Porque Jesus deixou Jairo por um instante de lado. E imagino eu, que na cabeça de Jairo passava a seguinte ideia: Jesus ia para minha casa. E agora no trajeto, Jesus interrompe o objetivo. Mas interessante que quando nós queremos um milagre, nós precisamos ter persistência em esperar. Aí Jairo começa a crescer também na sua vida espiritual e na vida de fé. Porque quando Jesus agora começa a tratar com a mulher do fluxo de sangue, penso eu que no meio daquela multidão, Jesus começa a dar alguns sermões curtos para os seus discípulos, e Jairo observando, porque a palavra de Deus, ela produz fé. Jesus estava trazendo para o coração de Jairo a pedagogia do céu. E agora a mulher vai, toca na orla de Jesus. Jesus, olhando para os seus discípulos, diz: alguém me tocou. E ouvindo falar de Jesus, a pergunta que fica é: quem falou de Jesus para ela? Quem falou de Jesus para ela? O interessante é que, por mais que ela estava excluída, afastada, mas o Senhor Jesus, ele tem os seus meios de trabalhar. Não precisa alguém vir de nome ou sobrenome, não. Jesus levanta sempre, como você disse, os anônimos, e assopra a palavra que vai gerar fé. Era somente o que aquela mulher precisava para ela sair da sua zona de conforto, aonde a sua autoestima lhe colocou para baixo devido à enfermidade, devido
até ser rejeitada. E talvez, ô Juraci, deva ter sido uma palavra tão simples, né? Existe um Jesus aí que tá curando. Você já gastou seu dinheiro com tantas coisas, né? Com médicos, tentou resolver do seu jeito. E eu acho que é assim que acontece na nossa vida, né? É quando as esperanças se esvaem. É quando já não tem mais expectativa de vida nenhuma. E através de uma palavra que eu ouço, e essa palavra, quando ela gera fé no meu coração, eu tenho a atitude de correr atrás do Mestre, de fazer alguma coisa, o milagre inevitavelmente acontece. E essa palavra, Pablo, ela traz vida. Eu digo uma vida porque aquela mulher, ela vivia fisicamente viva, mas por dentro a sua vida espiritual morta. Sim. Mas quando aquela palavra ela entra, eu penso que ela começa uma fé no coração dela, né? Uma esperança. Se tornar uma gigante. Eu vou tentar a última vez, quem sabe, na mente dela, né? Já gastei com todos os melhores médicos, vamos assim dizer hoje, nos dias de hoje. Já fui no Sírio-Libanês. Lá eles não conseguiram resolver o meu problema. Mas através de uma palavra que eu ouvi de um anônimo, eu vou atrás desse Jesus aí. E é bonito porque ela vai atrás de Jesus e a Bíblia nos fala que ela não chega de frente de Jesus. Vai de trás, né? É um mistério isso, né? Será que devido ao processo bateu no seu coração até uma vergonha de chegar de frente do Mestre e ela pensar, creio eu que não da parte de Jesus, mas do inimigo que trabalha ao contrário, dizer: esse Jesus vai ser mais um, vai te tratar como toda a sociedade te tratou até hoje. Então ela disse: eu vou usar uma estratégia, eu vou por trás e vou tocar na orla de Jesus. E o interessante é que quando ela toca, Jesus, penso eu que ele diz: foi alguém muito diferente. Que maravilha, glória a Deus. O que a fé é capaz de produzir, né? Uma mulher desprezada, sem esperança, sem expectativa nenhuma, mas por causa de uma palavra que ela escuta, ela decide fazer alguma coisa. Olha o poder da fé, Juraci. Olha o poder da gente estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, onde as palavras de Deus são liberadas. E isso gera dentro de nós essa fé. Quando isso gera dentro de nós essa fé, a gente automaticamente corre para o milagre. A gente faz por onde, né? E o interessante, Pablo, que a gente fazendo um paralelo com esse texto, nós temos a palavra de fé. Sim. E quando nós lançamos ela, essa palavra entrando no coração, ela vai produzir fruto, vai produzir vida. E essa pessoa vai se aproximar de Jesus e vai viver o seu milagre. Sim. Uns podem viver o milagre da enfermidade, outros o milagre onde a sua parte sentimental já se deu por acabar. Mas esse Jesus, quando alguém toca nele, Deus, o milagre é inevitável, né? é inevitável. E o interessante, Pablo, é que nós falamos, são gerações diferentes, uma mais nova e uma com a idade mais avançada. Mas o interessante é que quando essa mulher toca em Jesus, os discípulos começam: Senhor, a multidão lhe oprime, é muita gente tentando, penso eu, nem de Jesus, porque Jesus sabia que alguém tocou nele, mas essa mulher estava perto dos discípulos. Jesus sabia até quem tocou nele, né? Sabia. Só que a pergunta dele, acho que é exatamente para revelar isso, né? A pergunta que ele faz: quem me tocou?
revela a fé da pessoa ao ter tocado. A pergunta de Jesus revela a fé dela. Fui eu que toquei. Ela diz, fui eu. Fui eu. Eu precisava disso. Eu ouvi falar do Senhor lá na aldeia, onde eu estava isolada, onde ninguém queria ir. Mas eu ouvi falar do Senhor. Fui eu que te toquei. Interessante. E Jesus sabia quem tinha tocado ela. Jesus sabia quem tinha tocado. Há momento que Jesus ele quer ouvir da própria pessoa, Pablo. Abrir o seu coração e rasgar o seu sentimento para ele dizer, sou eu. Sim. E falar tudo, né? Tô aqui. Eu te toquei. E o mais interessante, né, que hoje a gente vê, né, o evangelho que nós pregamos, esse Jesus, ele nos ensina dentro da palavra que o seu amor é incondicional. Porque quando a mulher toca em Jesus, interessante, né? Filha, a tua fé te curou. Uma mulher rejeitada, acostumada a ouvir sua imunda, sua suja, sai daqui, você não merece estar perto da gente, porque aliás você é imunda, né? Daí Jesus veio com uma palavra de conforto. Você é filha. As pessoas estão dizendo que você é imunda, que você não merece, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. Mas para mim não. Para mim você é filha. Glória a Deus por isso, né? Maravilha, porque, Pablo, alguém nos ouvindo, preocupado, e Jesus dizendo, filha, filho, eu te entendo, toque em mim. Foi 12 anos, né? 12 anos esse fluxo de sangue. 12 anos escutando a mesma coisa todos os dias. Imunda, suja, imunda, suja. Mas acho que chega um dia que Deus resolve mudar a história, né? Até que chega o dia em que Deus decide mudar, virar a chave. Até que chega o dia que Deus decide chamar de filho a quem o mundo desprezou. Deus continua sendo o mesmo. Jesus continua sendo o mesmo. Não, ele não mudou. Ele ainda faz, o seu amor continua sendo o mesmo, ainda que às vezes olhamos para alguém, até no meio da sociedade, olhamos diferente e dizemos, né? As pessoas têm essa mania hoje de dizer... Quantos olhares, né, Jorge, de acusação que essa mulher recebeu, né? Sim, Pablo, e outra... Alguém diz assim, né? Mas Jesus, ele gosta de pegar aquilo que a sociedade diz que é um lixo e transformar num luxo. E quando a gente olha, diz verdadeiramente o amor de Jesus é incomparável. Mas a fé, e interessante é que Jesus agora, tratando com a mulher do fluxo de sangue, Pablo, esse texto que nós lemos de Jairo, aonde acontece esse outro contexto, né, que é a mulher do fluxo de sangue. Interessante que Jairo estava na escola do céu, né, aprendendo o amor de Jesus para com a mulher, vivenciando algo verdadeiro e real. E por dentro desesperado também, né, com suas guerras interiores, com seus temores. E sua filha estava moribunda. Jairo, como principal da sinagoga, para ele ir até Jesus, ele estava renunciando o cargo dele na sinagoga. Ele estava dizendo assim, eu renuncio esse cargo aqui porque eu preciso fazer alguma coisa em benefício da minha família. Nem que eu perca o título que tenho hoje. Mas eu reconheço esse Jesus, porque eu ouvi falar dele. Ele faz milagre também, né? Ele estava colocando tudo à risca. É por isso que existem alguns conflitos no coração dele também, né? Com essa demora. E às vezes a gente acha que é demora, né? Não, a demora... Mal sabia ele que Deus já... Ela produz em nossas vidas paciência, né? Por isso que a Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor. Sim.
Porque nesse período da paciência, de esperar, nós aprendemos bastante coisa. E nesse intervalo, Jairo estava ali na escola de Jesus. Jesus fazendo e Jairo observando. Só que o interessante é que depois que Jesus trata com a mulher do fluxo de sangue, agora a notícia chega para Jairo. E Jairo, não incomode mais o mestre, a menina morreu. Imagina como que ele deve ter recebido a notícia. Imagina o coração dele. Ao ter visto e ter provado o milagre que Jesus tinha acabado de fazer, e agora recebe como notícia isso. Sua filha já morreu. Ou seja, não tem mais chance nenhuma. As expectativas que você tinha até aqui já era. E eu acho que é assim que Deus entra, né, Juraci? Pablo, ele entra, nessa hora que... Nessa hora, né? E penso eu que Jesus, por mais que Jairo recebeu a notícia, penso eu que até a dúvida tentou bater na porta do coração de Jairo, mas Jesus virou para Jairo, olhou dentro dos seus olhos e disse para Jairo: agora não é hora de ter medo, agora é hora de ter fé. Aleluia. É isso aí. E quantas pessoas, Pablo, hoje está deixando medo roubar a sua confiança, roubar a sua autoestima e roubar a sua fé. E roubar, acima de tudo, a sua fé. É verdade. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes, eu digo assim, coisas tão pequenas, né? A gente tem que entender que Jairo aqui está perdendo uma filha. Às vezes a gente quer desistir por causa de coisas... porque não falou comigo. Porque não olhou na minha cara. Não vou mais, não faço mais, não me envolvo mais. Por coisas tão pequenas e banais. É verdade, Pablo. As pessoas estão trocando tudo, perdendo a motivação de servir a Jesus, de exercitar a sua fé por poucas coisas. Mas Jesus, ele, assim como ele foi com a filha, está no trajeto da filha de Jairo, com a mulher do fluxo de sangue. Jesus quer renovar muitas fé, fazer esse gigante se levantar, porque a fé, Pablo, quando esse gigante se levanta e põe de pé, nós vemos uma geração fazer coisas extraordinárias e nós vivenciamos os milagres de Jesus. Mas bem interessante que dentro da palavra do Senhor nosso Deus, quando Jesus diz para Jairo, né? Jairo, agora não é hora de ter medo, agora é hora de ter fé. Isso está na linguagem dessa Bíblia, que é a leitura atualizada, e outras Bíblias dizem agora é hora de crer. Crer somente. Crer somente. Como crer com uma notícia dessa? Porque a Bíblia não diz que ele respondeu nada, né? A Bíblia não traz resposta nenhuma aqui que Jairo teve, o que deu. Ele simplesmente creu. E o sobrenatural, Pablo, é interessante. Jesus teria poder, como assim ele fez em várias outras situações. Jairo do seu lado dizer, Jairo, assim seja feita a tua vontade, a menina ia ser curada. Mas Jesus queria fazer Jairo viver algo extraordinário. E tem pessoas que estão na mesma situação que Jairo, Pablo.
Mas a palavra de Deus hoje é: confia, lute, persiste, porque o milagre vai acontecer. Amém. Para Jesus chegar na casa falta pouco. Glória a Deus. Falta muito pouco para Jesus chegar na casa. E o bom é saber que ele vai, né? Ele não nega o convite. Ele não fala, amanhã eu passo lá. O bom é saber disso, que ele vai para nossa casa. E quando ele vai, o milagre é inevitável, né, Juraci? O milagre é inevitável. Ele arruma a casa, tudo no devido lugar. Porque a Bíblia diz que quando... Agora é Jesus que diz, agora nós vamos para sua casa, Jairo. Foi Pedro, Tiago e João. Jairo e a sua mãe, a mãe da jovem. O interessante, Pablo, nessa história, que quando Jesus vai para a casa de Jairo, a Bíblia diz que Jesus chega na casa de Jairo, havia-se muito choro, muito pranto, lamentações, pedeira, cabelo pro alto, chorando. E você sabe o que eu acho interessante, Pablo? Hoje nós vivenciamos isso, que num contexto como esse, até dentro da casa, sai alguém de frente, de encontro a Jesus, imagino eu, a Bíblia não diz, mas alguém foi diante de Jairo gritando, Jairo, já era, a menina está morta. Já tá rolando até o culto fúnebre, as carpideiras já estão tudo aí, estão chorando, fazendo o seu trabalho. Oh, glória! Mas Jesus chega. E Jesus pergunta, aonde colocaram a menina? É forte. Mas essa pergunta de Jesus, ô Pablo, aonde colocaram? A Bíblia diz que Jesus chegando na casa, Jesus pede para o pai tirar todo mundo da casa. Por que, Jesus? Por que manda todo mundo sair da casa e entra só pessoas específicas? Porque eram as pessoas, Pablo, que entendiam do sobrenatural. É isso aí. Pessoas que quer viver o sobrenatural, acostumar com coisa do céu. Porque quando as pessoas não acostumam com o sobrenatural, com as coisas espiritual, eles atrapalham. E é mais ou menos quando a gente fala, vamos levantar um clamor, Pablo. E exercer a fé de fato. Vamos exercer a fé quando nós estamos em grupo, alguém no meio. Chega de choradeira. Deixa as carpideiras. Chega. Pranto, não adianta, não vai adiantar. Tá na hora de exercer a fé. E Jesus manda tirar todo mundo. Aí acontece o milagre. Para Jairo viver. É interessante, eu juro assim, é que quando Jesus manda tirar o povo ri de Jesus, né? Essa menina tá morta, já chequei o batimento cardíaco, tem como? O cortejo fúnebre já tá rolando. Aí Jesus fala, tira todo mundo, a menina não tá morta não, tá dormindo. A pessoa começa a dar risada dele. E eu acho que é assim, né? Quando ninguém mais acredita, quando não tem mais esperança nenhuma, né? As pessoas olham, já era. Isso aí, nenhum milagre. Tem pessoas que usam até essa expressão, né? Isso aí nem... acho que é aí que Deus entra, né? Até diz, né? Será que pode acontecer? Mas dentro dessa palavra hoje, Pablo,
Será não. É possível. É possível ao que crê. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus chega diante da menina e manda a menina colocar de pé. Menina, né? Traduzida, Talita cumi. Levanta-te. Levanta-te. E o milagre acontece. Eu creio, Pablo, que esse milagre, através dessa palavra, Jesus vai fazer isso em muitas famílias. Em nome de Jesus. Eu creio. Tem casa que está precisando viver esse milagre de Jairo. Porque o milagre aqui dependia Jairo e Jesus. Mas há certos tipos de milagre que é preciso alguém levar alguém, né, até o mestre, Pablo, para nós concluir o poder da fé. Até no Evangelho de Marcos mesmo, né, no capítulo 2, quando fala que Jesus lá em Cafarnaum havia um paralítico e a Bíblia diz que 4 homens serviram de mãos, pés e voz para levar esse paralítico até Jesus. E quando nós observamos, ô Pablo, todo milagre é necessário persistência. Jairo persistiu no trajeto, viu milagres e recebeu notícia. A mulher do fluxo de sangue teve que romper a barreira. Persistiu. Quem sabe ela pensou que fosse a sua última vez. E essa história desse leproso, desse homem paralítico, a Bíblia diz que Jesus pregava na casa. Como homem, ele ministrando, mas como Deus, Pablo, ele sabia que tinha alguém que ia fazer algo diferente. Oh, glória. Interessante da gente se cercar com pessoas assim. A importância da gente estar perto de quem acredita em milagre também, né? Porque esse homem, um dia talvez ele deva ter tido fé. Só que agora já não tinha mais esperança nenhuma. Tava na cama, né? Acamado. Daí surgem os amigos. Você não tem fé, eu tenho fé por você. Oh, glória. É por isso que a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. É, isso aí. Glória a Deus. Tem que ter a obra, Pablo. Uns Jesus vai e faz, outros cabe a mim, a você, a nós, igreja do Senhor, levar até Jesus e apresentar a Ele. Isso é fé. E a fé é algo lindo, porque nós precisamos colocar ela em prática. E a fé, às vezes, ela torna até loucura para nós, Paulo. Porque nós saímos na contramão de tudo. Isso aí. Nós saímos na contramão. Mas o milagre, quem faz, quem executa, ele gosta de tudo diferente, que é Jesus. Esse é o poder da fé. Glória a Deus. E Juraci, teve alguma experiência sua de vida assim que em algum momento da sua trajetória você teve que colocar essa fé em exercício? Ô Pablo, eu tive uma experiência no início da minha caminhada cristã de fé. Eu gostava muito de frequentar os trabalhos do circo de oração. Sim. Na parte da manhã, nas consagração. E eu me recordo até hoje que estava numa campanha de oração ali na congregação da 7 de setembro. E eu fui para aquela congregação no trabalho da manhã, na oração. Você era daqui, mas foi para lá? Não, eu servia ali ainda. E ali naquele trabalho, saindo da oração,
tive uma experiência que eu costumo dizer que há momento que Jesus ele quer usar a mim, a você, quando nós colocamos a nossa fé em ação. Saí daquela consagração e ali de frente da igreja tinha um mercado. E entrei naquele mercado, Pablo. Entrei naquele mercado naquela manhã. E o Espírito Santo de Deus trabalhando. Eu entrei e comecei a pegar ali. Peguei uma melancia. Peguei umas 2 dúzias de banana. Peguei a laranja, coloquei no carrinho e não entendia o que estava fazendo. Porque nessa época ainda eu era solteiro. Sim. Na casa dos meus pais não estava precisando de nada. Movido pelo Espírito. Porque a fé, a oração, ela produz fé. E então eu tinha acabado de sair da oração, o Espírito de Deus trabalhando. E eu catei essas frutas, passei, paguei ela no caixa. E o interessante, Pablo, entrei no carro. Saí para ir sentido para casa dos meus pais. Mas sabe quando assim o volante não vai? Quando você vê, você entra numa rua. E quando foi vendo, Pablo, Jesus trabalhando. Porque o milagre da fé, Pablo, Jesus trabalha na minha vida e trabalha na vida daquele que necessita receber o milagre. E nesse dia eu saí dali, quando me dei por conta, eu estava lá na congregação da Olaria. E nessa época na igreja tinha um asilo ali, havia 4 irmãs. Sim. Na igreja, né? Ali tinha uma irmã que cuidava dessas 4 irmãs. E nesse dia eu vivi um milagre sobrenatural de Deus. Eu fui o canal da benção, aprendi. Porque quando eu cheguei ali na igreja do Olaria, eu parei o carro de frente da igreja e eu falei, por que eu vim parar aqui? E bem na hora que eu parei, a irmã saiu no portão. Essa irmã olhou no portão para mim assim, ela já começou a falar em língua estranha. Glória a Deus, aleluia. Daí eu já comecei a querer entrar no manto também, porque eu falei, opa, Deus está trabalhando. Essa era a irmã que cuidava lá do asilo. Isso, perfeito. Sim. Das irmãs. Não estava tendo um trabalho nenhum, não estava tendo culto, você só foi lá, ela te viu. Isso. Daí eu saí do carro, falei, irmã, eu vim aqui da igreja, aqui do Olaria, aqui, irmã, não sei porquê. E ela falou para mim, irmão, eu sei porque você veio. E você vai entrar lá dentro. Lá você vai saber o porquê você veio. Ela abriu o portão, peguei lá as frutas que eu tinha feito ali, né? A compra. E entrei lá dentro, Pablo. Que coisa linda. O céu se abriu ali no meio daquelas irmãs de idade, umas já acamadas, quase não conseguia levantar. E essa irmã chegou, falou assim, vem aqui, irmã Maria, na nossa oração aqui, há 15 minutos atrás, o que a senhora pediu para Jesus? Que a senhora é apaixonada. Pedi para Jesus não deixar faltar minha melancia. Ô, glória. Daí me levou na outra irmã, o que a senhora mais gosta? Ah, minha laranja não pode faltar. A fé, Pablo, ela produz na minha vida, quando eu dou vazão ao Espírito de Deus também para ser o canal de bênção. Porque nós aprendemos com o ato de fé quando nós também fazemos algo. Não só vendo, mas praticando. Porque a fé também, nós precisamos ser o canal da bênção. É isso aí. Esse foi um ato de fé que marcou bastante minha trajetória no início de fé. Que bênção, glória a Deus por isso. E como é que eu mantenho essa fé acesa? Como que eu faço para ter essa fé? Então, Pablo, Quais são os caminhos que eu devo seguir para que essa fé esteja empretada aqui dentro? eu fiz umas anotações aqui, Pablo. Como desenvolver a fé? Romanos 10 e 17.
ouvindo a palavra de Deus. Sim. Ela produz fé. De que modo a fé pode ajudar durante as provações? Tiago 1:3. A prova, ela vem para desenvolver em nós a persistência. E o que pode ser feito para fortalecer a fé? Esse é o segredo de tudo. Converse com Deus através da oração, estude a Bíblia e ame o próximo. Porque tem gente, Juraci, que confunde também, né, um pouco, porque dentro da teologia a gente aprende, né, os 4 tipos de fé que existe, né, que a fé natural, a fé salvífica, a fé como dom do Espírito e a fé sobrenatural, né? Essa fé sobrenatural é a mais difícil de exercer, porque é como a gente estava conversando no início aqui, é quando todas as esperanças vão embora, é quando não tem mais expectativa de vida nenhuma. Essa é a fé. A fé sobrenatural é quando está tudo acabado praticamente, quando as pessoas dizem que não tem mais esperança nenhuma. É aí que é o momento da gente exercer essa fé, porque a fé por si própria, todo homem tem a fé natural. O que é a fé natural? A fé eu acredito em alguma coisa. Sim. Todo homem tem que ter. Todo homem tem. Até o incrédulo, né? Até o não crente tem esse tipo de fé. Mas só que a fé sobrenatural só tem quem lê Bíblia. A fé sobrenatural só tem quem se envolve com o Deus da fé. A fé sobrenatural só consegue exercer quem passa por esses momentos difíceis, né? É nesse momento em que a nossa fé é provada, no momento difícil, que a gente exerce essa fé. Porque a palavra de Deus, ela é a bússola, né? Ela te encaminha para o lugar certo, para o porto seguro, aonde a sua fé é alcançada e o milagre você consegue receber através da palavra. Tendo a palavra no coração, praticando, vai viver todo dia Sim. o novo de Deus. E é bom a gente deixar bem claro aqui, Juraci, porque o fato da palavra produzir a fé em nós é exatamente esse. Porque a gente vê diversos personagens bíblicos aqui que exerceram a fé e tiveram como resposta o milagre de Deus que viveram. Então, essa é a importância da gente estar envolvido com esse livro, né? A importância da gente conhecer e prosseguir em conhecer, né? A importância da gente ler e meditar nas Escrituras. Porque a gente vai ver aqui dentro, homens e mulheres que sofreram, que padeceram, e no momento de desesperança que exerceram sua fé, Deus trouxe a vitória. Deus fez o milagre, Deus fez acontecer. Né? Existe uma importância da gente estar envolvido, da gente se envolver com a palavra de Deus, né? Perfeito, Pablo. O interessante na sua colocação é isso mesmo, porque eles viveram o milagre. Tiveram momentos baixos, médios e altos. Porque a fé não é só viver lá no topo, não. Sim. Há momento que você está lá embaixo. Mas quando você está dentro da palavra, dentro do ensinamento, com certeza você vai conseguir sobressair. Sim, e é um problema, né? Quando eu deposito a minha fé em outras pessoas. A minha fé na fé Não, é na medida em que eu me envolvo, né? Que eu exerço essa fé. Né? Não, se envolve para você ver. Se Jesus não vai fazer gerar dentro de você essa fé. Caminhe pelas Escrituras para você ver se essa fé não vai queimar dentro de você. Porque a gente, eu creio, eu acredito, mas às vezes não crê nada. Mas eu sei que Jesus pode fazer alguma coisa, mas não se movimenta, não faz nada. Sabendo que a fé sem obras é morta, existem pessoas que só sentam, né? Acredita que Deus vai fazer e fica lá de braço cruzado, né? Não, Deus vai fazer. A mulher do fluxo de sangue, ela tomou uma atitude. Jairo tomou uma atitude. E se a gente quer viver coisa grande na nossa vida, a gente precisa colocar essa fé em prática. Com certeza. O envolvimento, Pablo, é como se você deixar uma dobradiça muito tempo na chuva.
o ferrugem pega nela, ela fica dura. Ela não consegue se movimentar. Assim é a fé. Quando você está se movimentando, envolvendo, você consegue aprender coisas novas e isso vai te motivando, trazendo esperança, porque esperança que se vê não é esperança. Agora, quando você não vê, mas você fala, ali vai acontecer. Ô, glória. É isso que Deus gosta, né? Esse é o que mexe com Jesus, né? Quando você não vê, mas... É crer contra a esperança. Acho que fé é isso, né? Crer contra a esperança. Porque fé é eu pisar sem ter chão. É na medida em que eu levanto o meu pé, Deus produz o chão. É antes do meu pé tocar, Deus produz o chão. Fé é isso. É, porque a fé, Pablo, eu penso assim, você vê o vento, mas você sente o vento quando ele assopra. Sim. Às vezes a gente não está vendo um milagre, né? Mas nós sentimos que Jesus está do nosso lado para poder realizar. É isso aí. É isso aí. Glória a Deus por isso. Ô Juracia, e se você fosse deixar um conselho hoje para nós? Que conselho você deixaria a respeito, falando acerca de fé? Deixa um conselho para nós, deixa um conselho para minha geração, para a geração que virá. Deixa um conselho, como a gente vai obter essa fé e como eu vou ter que exercê-la. Se envolva na obra de Deus. Pode olhar aqui, porque as pessoas vão assistir. Se envolva na obra de Deus. Pratique lendo a palavra de Deus. E acima de tudo, busque a Deus em oração. Crie esse hábito na sua vida, porque a oração, ela produz em nós experiência com Deus. E quando eu começo a ter experiência com Deus, é como uma fonte, né? Você quer cavar mais para beber uma água diferente, mais gostosa. Então pratique lendo a palavra de Deus, orando, buscando a presença de Deus e envolvendo na obra. Quanto mais nós envolvemos, mais nós aprendemos. Esse é o conselho. Amém. Amém, Juraci. A gente queria agradecer você por ter aceitado esse convite. Que papo bom. Como é bom falar sobre fé e ter experiências com essa fé que envolve a gente, né? A fé sobrenatural. Muito obrigado por ter aceitado. Tenho certeza que você vai voltar, tá? Com outros assuntos específicos. Queria agradecer você por se dispor em atender a gente aí. Eu que agradeço, Pablo. Foi um prazer estar aqui participando com os irmãos e espero que essa palavra, né, quem estiver nos ouvindo, ele possa tomar posse e viver essa palavra na sua vida, porque Jesus, ele é bom, maravilhoso. Amém. E esse é o que nós podemos fazer, né? Trabalhar na obra do Senhor Jesus e agradecer a Ele por tudo, né? Porque sem Ele nós não podemos fazer nada e não somos nada. E muito obrigado pelo convite. Amém. Irmãos, por hoje é isso. A gente quer agradecer por você ter ficado até aí com a gente. A gente quer agradecer também os patrocinadores. Deus continue abençoando cada um. E é isso. Vamos pro próximo. Deus abençoe cada um. Fique com Deus.